a gente vai deixar essas questões para serem respondidas até a finalização do que seria a nossa segunda chamada, ok? Mas, num primeiro momento, a gente pode fazer a prova, e na verdade não é prova, né? Esse exercício à distância, né? Dentro dessa nossa proposta. Então, uma lista de exercício, próxima aula, provavelmente 10 exercícios para vocês responderem, né? E aí essa lista a gente pode ir resolvendo, ou vocês vão resolvendo ao longo da aula, da primeira chamada, tá? E aí essa lista fica disponível para entrega mesmo posterior à aula, tá? Ficando o nosso limite aí a segunda chamada do GQ para a nossa aula, para a nossa prova. Sim. Vai ser 10 exercícios, 10 atividades, ou vai ser um exercício com 10 questões? Como é que vai funcionar? Um exercício, um exercício com 10 questões. Mas 10 questões envolvendo todo elaborando todo o assunto que a gente deu até agora. Exatamente. Esse assunto que a gente vai revisar hoje, então eu vou pegar uma coisinha de cada lado ali e embutir e deixar com 10 questões. Beleza? Tranquilo, beleza. Pronto, legal. E aí, vamos começar aqui a nossa conversa de hoje. Já botei para gravar, para não esquecer, né? De vez em quando a gente esquece, mas hoje está aí. Já estamos aí na gravação, batendo aqui o talco na minha prancha para a mão não escorregar, quer dizer, para a mão escorregar, o contrário, né? Então, vamos aí. Estamos com 15 dentro da sala, enfim, está difícil a gente conseguir quórum completo, sendo que já temos os 37 da turma inscritos na sala do Google. Então, que todos estão inscritos, estão. Mas vamos lá, vamos aí a nossa aula de revisão de hoje. Vou começar aqui compartilhando também aí a minha tela. Compartilhar a tela esta daqui, a geral. Aí a gente puxa para cá. E pegar uma letra, pegar uma caneta azul aqui para escrever. Canetinha azul. Começamos pelos fundamentos da matemática financeira. E aí, o fundamento ou o elemento primário da matemática financeira é que é a ciência matemática aplicada ao valor do dinheiro no tempo. Lembrando, se temos o eixo tempo, quando avançamos no tempo, capitalizamos. Então, se eu tenho um valor, chamo esse valor de capital, o valor na data ou no momento da minha operação, na medida em que eu caminho no tempo, na medida em que avançamos no tempo, nós somamos os juros para formar aquilo que a gente vai chamar de montante. Então, o montante é a soma do capital mais os juros formados no período. Dizemos que esses juros que são formados, ou o processo de capitalização, ele acontece em decorrência do fenômeno inflacionário, Então, o processo inflacionário é o processo
de perda de valor do dinheiro com o tempo, e aí o fenômeno inflacionário, juntamente com a disposição de agentes econômicos a pagarem pela utilização do dinheiro, então nós temos que o valor do dinheiro ele sofre variação ao longo do tempo. E aí, como já dizemos, quando avançamos no tempo, nós capitalizamos, e quando nós recuamos no tempo, então, do presente para o passado, então, se eu quero voltar no tempo, então, se eu estou voltando no tempo, eu vou descapitalizar. Então, nós descapitalizamos. E isso significa a gente retirar os juros que estavam embutidos no montante. Então, o montante, e aí deixa eu só mudar a ordem aqui para a gente ficar. Se o montante é o valor que eu tenho numa data futura, então, o montante, quando retiro os juros, eu vou ficar com o meu capital. Então, na hora que eu retiro os juros do montante, né, então, eu vou estar descapitalizando ou descontando. Ok? Então, a matemática financeira é a ciência, a matemática aplicada ao valor do dinheiro no tempo. Quando avançamos no tempo, somamos os juros e formamos o montante. Quando recuamos no tempo, retiramos os juros e chegamos no capital. Esse processo de capitalização, e aí tanto o processo de capitalização quanto o processo de desconto, ele vai poder seguir dois diferentes regimes. Um primeiro regime que a gente chama de regime de capitalização simples, e aí, no regime de capitalização simples, os juros formados em cada período não se somam ao principal para a formação dos juros no período seguinte. Então, é aquela ideia. Eu tomei um empréstimo de 1.000 e vou pagar uma taxa de 10% ao ano. Então, no final do primeiro ano, o meu saldo devedor lá no final do primeiro ano, ele vai ser o quê? O capital, 1.000, mais os juros que eu fiquei devendo naquele período. Então, no caso, eu vou dever 1.100. Nos juros simples, eu vou pagar os 100 e o meu saldo devedor, então, eu vou pagar os juros que eu devo, 100, e o meu saldo devedor volta a ser os 1.000. Se ele volta a ser os 1.000, no ano 2, ele também vai gerar um saldo devedor de 1.100 e eu vou pagar os juros. E aí o meu saldo devedor volta, saldo devedor volta a ser 1.000. E aí vou fazer os juros ou vou formar os juros no período 3. No período 3, eu devo 1.000, 10% em cima dos 1.000, 1.100 é o meu saldo devedor,
Se eu pago 1.000 de juros, ou 100 de juros, eu volto a dever o 1.000. Então, vejam, no regime de capitalização simples, o montante formado, por exemplo, no período 3, montante no período 1 é o 1.000 do saldo devedor mais 100 que eu paguei de juros. Então, 1.100. Se eu quiser olhar o montante no período 2, é os 1.000 do capital mais os 100 que eu recebi no período 1, mais os 100 que eu recebi no período 2, 1.200. O montante no período 3 vai ser os 1.000 do meu saldo devedor, mais os 100 de juros do período 1, mais os 100 de juros do período 2, mais os 100 de juros do período 3, gerando 1.300. Ou seja, a cada período que eu tenho o montante, então o montante num período N qualquer, ele seria 1.000 mais N vezes o 100. Então, ó, no período 1, uma vez, no período 2, duas vezes, no período 3, 3 vezes os juros, no período N, N vezes os juros. Então, a gente pode escrever a nossa fórmula geral dos juros simples, que é montante no período N é o capital mais os juros formados no enésimo período. Os juros formados no enésimo período, o capital vezes o número de meses, vezes a taxa de juros. Então, a gente pode reescrever o montante e dizer que o montante no período N é o capital mais o capital vezes N vezes o I, que chegamos então à nossa fórmula dos juros simples, capital igual a 1 mais N vezes o I, ou N vezes a nossa taxa de juros. E aí, vejam, se eu tenho a fórmula geral do montante, lembrando, eu tenho que prestar atenção no período de tempo. Então, o meu período ele deve ser compatível com o período de capitalização da taxa. O que isso me diz? Se eu tenho um período em meses, a minha taxa de juros tem que ser em meses. Se eu tenho o meu período em anos, a minha taxa de juros tem que ser em anos. Ok? Então, prestando atenção neste pequeno detalhe, a fórmula geral do montante é montante igual capital 1 mais N vezes a taxa. E aí, mais uma observação, a taxa de juros ela deve ser no formato decimal. Lembrando, a minha taxa de juros é uma porcentagem por unidade de tempo. Então, ao mês, por exemplo, porcento ao mês. E aí, o símbolo de porcento me diz que é o quanto eu tenho, sei lá, vamos botar um número aqui, ó, 5%. Isso está me dizendo que é 5 dividido por 100. Então, no formato decimal, isso aqui seria igual a 0,05. Legal? Muito bem. A partir da fórmula do montante, a gente consegue encontrar
Por exemplo, o capital. Qual é o capital formado nos juros compostos? Nos juros simples? Vejam, é o montante formado em N períodos, capital vezes, então, está multiplicando pelo capital, que é quem eu quero isolar agora, 1 mais N vezes a taxa. Então, eu vou passar dividindo. 1 mais N vezes a taxa. Legal. Então, tenho aqui uma segunda fórmula para encontrar o capital. Vejam que faltam 2 outras variáveis para a gente encontrar o seu valor. A taxa de juros e o período de capitalização. Faltou aqui na minha observação. Aqui, ó. Em relação à taxa de juros, pegando a fórmula do montante, se quero isolar a taxa de juros, então, um mais N vezes a taxa de juros multiplica o capital. Então, isso aqui vai passar dividindo, então, é N dividido pelo capital. Esse passa subtraindo 1, e depois eu passo dividindo o N. Então, a minha taxa de juros ela vai ser igual ao montante no período N, dividido pelo capital menos 1, tudo isso aqui dividido pelo período. Lembrando, se eu entrar com um período em meses, a minha taxa de juros será ao mês. Entrando com a taxa de juros ao ano, a minha taxa de juros será ao ano. Beleza? Beleza, professor. E aí, o período, veja aqui, ó, é só eu cambiar, ó, o período, e vou colocar numa outra cor até para melhorar a nossa... Sai daí, é isso que eu queria. Não. Aqui, ó, vou botar numa outra cor. Ó, o período, ele vai ser o montante dividido pelo capital menos 1, dividido pela taxa de juros. E aí, teremos aí a nossa fórmula para o cálculo do período. Legal? Beleza. Depois, falamos a respeito da capitalização composta. Na capitalização composta, nós temos o quê? Os juros se somam ao capital para a formação dos juros no período seguinte. Então, diferente daquela primeira operação, em que, no final do período 1, eu recebia o pagamento dos juros, agora não. O montante formado no período 1 vai ser o capital, no nosso caso, os 1.000, nossa taxa de juros 10% ao ano. Então, no final do primeiro ano, eu tenho o recebimento dos 100 de juros. Então, o meu saldo devedor é 1.100. Como eu não pago esses juros, e o que eu vou fazer agora é o refinanciamento, então os juros formados neste período passam a ser o capital para a formação dos juros no período seguinte. Então, eu vou ter 1.100 mais os juros. Só que agora é 10% incidindo sobre os 1.100. Então, é 110. Então, 1.210 é o nosso montante formado no segundo período. E aí, vejam, no segundo período, eu não vou pagar os juros.
formados naquele período. Então, esses juros de 110, eles não vão ser pagos, e aí eu vou refinanciar no período 2 o pagamento desses juros. Vou refinanciar a que taxa? A taxa de 10%. Então, o montante formado no período 3 vai ser o meu capital de 1.210 mais 121, que é os 10% em cima dos 1.210. Então, eu tenho 1.321. 31, professor. Desculpa, 1.331. Obrigado. Está um buzinaço aqui fora de casa. Fui olhar o que foi aqui. Mas vamos lá. 1.331. Então, vejam. Se a gente tivesse... Então, aqui, ó, o que a gente tem? De uma maneira geral, o montante ele é igual ao capital mais o capital vezes a taxa de juros. E aí, esse montante, eu vou colocar capital em evidência, 1 mais a taxa de juros. Vejam que este é o capital que vai formar juros no período seguinte. Então, no meu montante, no meu período 2, eu vou ter o capital. Capital, 1 mais a taxa, aqui, mais os juros que eu vou pagar. Então, capital 1 mais a taxa, vezes quem? Vezes a taxa de juros. Então, posso colocar capital 1 mais a taxa em evidência, vezes 1 mais a taxa. Então, isso aqui vai ficar capital 1 mais a taxa ao quadrado. E no terceiro período? No terceiro período, montante no terceiro período, vai ser capital 1 mais a taxa ao quadrado. Esse agora é o capital que eu vou estar pagando juros, mais capital 1 mais a taxa ao quadrado, vezes a taxa. Posso, de novo, colocar em evidência capital 1 mais a taxa ao quadrado, e isso aqui vai multiplicar quem? Vai multiplicar 1 mais a taxa. Então, no período 3, temos capital 1 mais a taxa elevado ao cubo. Então, daqui a gente tem que, generalizando, o montante no período N, e vou mudar de cor aqui de novo, vou colocar aqui, ó, montante no período N, no regime de capitalização composta, é capital 1 mais a taxa. Veja, se era no período 1, era elevado a 1. Se era no período 2, era elevado a 2. Se era no período 3, era elevado a 3. Se é no período N, é elevado a N. Daqui a gente tem. E daqui podemos tirar o capital. Capital é montante 1 mais a taxa elevado a N. Vejam que é a mesma fórmula do nosso desconto racional composto. E agora, se quero extrair ou se quero tirar a taxa dos juros, então agora, ó, eu vou fazer 1 mais a taxa de juros elevado a N é igual ao
Desculpa, não capital. Deixa eu apagar aqui. Apago. É o montante dividido pelo capital. Só que vejam, eu tenho aqui, ó, elevando a 1 sobre i, eu tenho um expoente n. Se eu quero isolar a variável i, eu tenho que extrair. E aí, se eu estou com a exponenciação do lado esquerdo da minha equação, trazendo ela para o lado direito, nós temos a radiciação. Então, a raiz enésima do montante no período n dividido pelo capital é igual a 1 mais a taxa de juros. Então, para isolar a minha taxa, eu vou ter que é a raiz enésima do montante de período n dividido pelo capital menos 1. Veja que muito parecida com a nossa taxa de juros, só que aqui no nosso juros simples, a gente fazia a divisão. Agora aqui, ó, a gente está extraindo a raiz. E aí, por fim, para a gente encontrar o período de tempo, lembrando, eu tenho o expoente e a variável que eu quero encontrar, no caso, é o expoente. Um caminho que eu tenho para isso é aplicar logaritmo, tanto do lado direito, 1 mais i elevado a n, quer dizer, do lado esquerdo, quanto do lado direito. mn dividido pelo capital. Então, usando a propriedade do logaritmo, logaritmo de 1 mais i elevado a n é igual. E aí, ó, vou puxar para cá. É n vezes o logaritmo de 1 mais i. Isso aqui igual ao logaritmo de m dividido por c. Então, o n ele vai ser o logaritmo do montante dividido pelo capital, dividido pelo logaritmo de 1 mais i. Legal. Então, aqui também, ó, quais são os problemas que vão aparecer para a gente, tanto em juros simples quanto em juros compostos? Os problemas que vão nos aparecer são: eu tenho o capital, tenho a taxa e tenho o período e tenho que encontrar o montante. Então, se estou falando em juros simples, eu vou usar a fórmula geral do juros simples. Tenho o capital, tenho o período, tenho a taxa, encontro o montante. Ou eu posso ter o montante, o período e a taxa e querer o capital. Ou eu tenho o montante, o capital e quero ou a taxa ou o período. Então, se estou falando em juros simples, e aí eu vou fazer um quadro resumo com as fórmulas todas. Deixa eu fazer isso aqui, ó. Eu vou abrir uma transparência a mais aqui, ó. Professor, Sim. Eu me dou bem assim nessas fórmulas. Aqui eu não sei mexer muito na calculadora, é aquela do logaritmo, para achar o período de tempo. Pronto. Aí se o senhor quiser fazer uma questão assim, podemos fazer uma questão agora. Podemos fazer aí uma eu questão entender já. como é que funciona mais ou menos, aí seria bom. Pronto, beleza. E aí, ó, não só para o Paulo, mas para qualquer um, tá? Qualquer um da aula, qualquer um que está assistindo a aula. Quiser interromper, pedir, fazer como o Paulo fez aí, ó. Coloca um exemplo disso aí para a gente coloca sem problema algum.
Beleza? Vou fazer aqui, ó. Vou colocar mais transparências à nossa frente. E temos aqui, ó. Então, vou fazer primeiro aqui, ó, Paulo. Vou fazer primeiro o nosso quadro resumo. Vou disponibilizar esse material para vocês, tá? Juros simples. Nos juros simples, nós temos montante no enésimo período, capital, 1 mais N vezes a taxa. Capital no juros simples é montante no enésimo período, 1 mais N vezes a taxa. Taxa nos juros simples. Montante no enésimo período, capital menos 1, dividido pelo período, e o período nos juros simples é montante capital menos 1, dividido pela taxa. Então, temos, se eu tiver capital, período e taxa, encontro montante. Se eu tiver montante, período e taxa, acho capital. Se tiver montante, capital e período, acho a taxa. E se tiver montante, capital e taxa, encontro o período. Em juros simples e em juros compostos, montante no período N é juros compostos, 1 mais a taxa elevado a N. O capital é montante, 1 mais a taxa no período N, ou 1 mais I elevado a N. Taxa nos juros compostos é, desculpa, vou tirar aqui, é a raiz enésima do montante no período N dividido pelo capital, menos 1. E aí, o período, que é o logaritmo do montante no período N, dividido pelo capital, dividido pelo logaritmo de 1 mais a taxa. Ok? Beleza. Daqui também, se tem o capital e taxa e período, encontro o montante. Se tem o montante, período e taxa, acho o capital. Se tenho montante, capital e período, acho a taxa. E se tenho montante, capital e taxa, acho o período. Legal. Vamos lá. Como o Paulo falou, ou como o Paulo nos pediu aí, a gente... Vamos ver aqui um problema. Deixa eu elaborar o problema aqui rapidamente com a minha calculadora. Apenas para a gente manter a coerência nas nossas contas. Vou pegar uma HP, mas eu não vou resolver na HP não, tá? Deixa eu só fazer isso aqui só para fazer a minha primeira continha. Digamos que a gente tem... Fala aí, Paulo, quantos períodos? 8 períodos, 5 de taxa, 10 de P e... Vai usar a taxa onde, pessoal? FB. Vamos aqui, deixa eu só ver. 5, 0, 10 e N. Pronto, tá lá. Então, vamos pegar o seguinte exemplo.
É, um capital de 10 aplicado à taxa de 5% ao ano gera um montante de e vou usar um número maior de casas decimais aqui, ó. Vou usar 4 de 14, 7, 746. 7746. 7746. Um capital de 10 aplicado à taxa de 5% ao ano gera um montante de 14,7746 em quanto tempo? Beleza? Então, Beleza. temos aqui uma questão em que eu estou querendo saber, no regime de capitalização composta, quanto tempo esse dinheiro ficou aplicado. Eu tenho. E aí, numa leitura, um capital, então eu tenho o capital 10 aplicado a uma taxa de juros N 5% ao ano, gera um montante de, então, montante no enésimo período, que eu não conheço, 14,774,6. Ok? Vejam, se eu mantiver a taxa ao ano, esse período de tempo vai sair como ano. Legal? Tá. Montando esta equação, ou montando, nós temos o período de tempo, ele é encontrado calculando o logaritmo do montante dividido pelo capital, tudo isso aqui dividido pelo logaritmo de 1 mais a taxa de juros. Legal? Beleza. Veja, montante eu tenho, capital eu tenho, taxa de juros eu tenho. Lembrando, a taxa de juros tem que entrar no seu formato decimal. Ok? Legal. Então, ó, qual é a conta que eu tenho que fazer? N é igual ao logaritmo de quem? 14,7746 dividido por quanto? Dividido por 10. Tudo isso aqui dividido pelo logaritmo de 1 mais 0,05, que é o 5% em decimal. Então, isso aqui vai ser o logaritmo de 1,47746. Estou dividindo aqui por 10. Isso aqui dividido pelo logaritmo de 1,05. Ok? Então, vejam. Professor, A continha que está aqui, ó, eu vou proceder do mesmo jeito. Legal. aí, por Esbarramos exemplo, agora. desculpa, professor, na calculadora que eu tenho, que é a científica normal, Pronto. Deixa eu aí eu uso o log de 10, né? Isso, deixa eu pegar aqui, ó.
Veja aqui, deixa eu pegar uma científica aqui para a gente falar a mesma língua. Vou puxar uma calculadora. Ok. Peguei a minha calculadora agora. Estamos aqui. Estou com uma calculadora científica. No caso da minha calculadora, ó, eu tenho dois tipos de logaritmo. Eu tenho o logaritmo na base 10, aqui, mas eu tenho o logaritmo na base, no algarismo de Euler, ou logaritmo neperiano. Veja, não importa a base do logaritmo que eu vou usar. Se eu usar logaritmo na base 10 no meu numerador, eu tenho que usar logaritmo na base 10 no meu divisor, ok? Então, ó, como é que a gente vai fazer esta continha aqui? Ó? É 1,447, desculpa, 1,4774,6. O que eu tenho que fazer daqui? Ó? Eu tenho que extrair o logaritmo. Então, log. Então, isso aqui, ó, vai me dar 0,16951. 0,16951, que é o logaritmo disso aqui. Dividido por quem? Dividido pelo logaritmo de 1,05. Então, dividido por 1,05, o logaritmo. Ó, o logaritmo aqui. Vou aplicar 0,218. 0,218. Então, fazendo a divisão, no meu caso aqui, ó, eu estou usando todas as casas decimais, ok? Se eu fizer isso aqui, vamos chegar em 8,000. Eu tenho um errinho de aproximação, 1, 2, 3, 4, na minha quinta casa decimal. Então, 8 é o período de tempo que eu tenho para alcançar o montante de 14,746. E se eu perguntasse para vocês o seguinte, rápido para vocês fazerem, hein? E quanto tempo levaria para formar o montante de 19,799? Quanto tempo levaria? Querem repetir aí, ó? Vamos lá, para vocês fazerem. O capital continua sendo 10, a taxa de juros continua sendo 5%, o período é o que eu não sei, só que o montante agora é de 19,799,3. 19,799,3. Vamos lá, tempo para vocês. Faz aí, Paulo. Ó, de novo, o período de tempo é o logaritmo do montante. 19,799,3. Dividido por quem? Dividido por 10. Tudo isto aqui dividido pelo logaritmo de 1 mais a taxa de juros. Então, 1,05. Então,
N é igual ao logaritmo de 1,97993 Daria dividido. aproximadamente, eu acho que 14, porque aqui deu de 3,99999. Pronto, muito bem. Então, deu 13,999 aqui alguma coisa. Então, como a gente sempre tem um erro de arredondamento, aproximadamente 14 anos. Beleza? Tranquilo, pessoal. Era Então, só essa pronto, dúvida muito mesmo. bom. É fácil, é só fazer a É conta, fácil, é fácil. aplicou o logaritmo, acabou, Só era seguimos em dúvida frente. mesmo para usar na calculadora, essas coisas. Mas tranquilo. Obrigado aí, pessoal. Pronto, beleza. Então, vamos aqui para a nossa... Eu usei 1, 2. Esse aqui vou puxar ele para cá. Vou puxar ele aqui. Então, depois de falarmos... Professor, Eu. opa, boa noite. Boa. Eu cheguei um pouquinho atrasado aqui na aula. Quando você começou a aula, eu não estava no computador ainda. Eu não sei se o senhor falou sobre como vai ser a prova. Ah, sim, vai ser... Eu vou dar uma lista de exercícios, próxima aula, ok? Certo? E aí vou ficar com vocês no período da prova, mas vocês têm até a segunda chamada para entregar essa lista. Ah, beleza, professor. Beleza? 10 questões envolvendo todo mundo. Beleza, tranquilo. Pronto. Taxa nominal e taxa efetiva. Foi o próximo passo. E aí, lembrando, taxa nominal é a taxa expressa no contrato. Tá? Então, uma taxa nominal, ela vem lá. Taxa nominal de 12% ao ano. Ok? E aí, veja, isso aqui, taxa nominal. Só que essa taxa nominal, então, no período de um ano, ela pode ser capitalizada de diferentes formas ou de diferentes maneiras. Ela pode ser capitalizada uma única vez, e aí a minha taxa nominal vai ser igual à minha taxa efetiva. Então, sempre que eu tiver um único período de capitalização, a minha taxa nominal e a minha taxa efetiva vão ser iguais, mas eu posso ter uma taxa nominal, essa taxa expressa no meu contrato, capitalizada 2, 3, 4, 5 vezes, 10 vezes, 12 vezes no ano. Então, eu posso ter um período de capitalização diferente da minha taxa nominal. Então, se a minha taxa nominal ela é capitalizada, por exemplo, 12 períodos no ano, ou 12 em 12 períodos, então, a minha taxa efetiva vai ser igual a 1 mais a minha taxa nominal, dividido pelo período de capitalizações da minha taxa, fecha, desculpa, deixa eu apagar esse aqui, e voltar para a minha canetinha, elevado a quem? Elevado a quantidade de períodos que eu capitalizei aquela taxa, tudo menos 1 vezes 100. Então,
E aí o que eu falo para vocês prestarem atenção é que existem essas duas taxas circulando no mercado. Então, se você for num banco, presta atenção se a taxa é nominal ou a taxa é efetiva. Por quê? Você vai pagar e o que vai valer. E aí, ó, vale para o pagamento. Então, ó, o que vale para a gente é a taxa efetiva, ok? Então, taxa efetiva é o que eu vou efetivamente estar pagando ou recebendo por esta aplicação. Então, o que importa para a gente é encontrar a taxa efetiva. A taxa efetiva, então, no caso, se a gente pensasse, se esta taxa de 12% é capitalizada em 12 períodos, a minha taxa efetiva vai ser 1 mais 0,12, porque tem que ser no decimal, capitalizado 12 períodos, então capitalizado em 12 vezes, em um mês ou por mês, elevado a 12 menos 1, tudo vezes 100. Então, ó, opa, não é aqui que eu quero, é na minha calculadora. Então, puxando a calculadora, ó, uma taxa que no contrato está lá, estou pegando o dinheiro a 12%. Então, é 12 dividido por 100, só que esse aqui é capitalizado mensalmente. Então, vou dividir isso aqui por 12, mais 1. Então, aqui eu tenho 1,01, 1,01 elevado a 12, menos 1, e tudo vezes 100. Vou elevar a 12. Fiz um pequeno errinho aqui. Vou consertá-lo. 1,1 x elevado a y, então estou elevando agora, elevando a 12, 1,1268, que menos 1 me dá 0,1268, que multiplicado por 100 me dá 12,68, 25,03, usando 6 casas decimais, já que se trata de taxa de juros. Então, vejam, apesar de vir lá expresso no nosso contrato nominalmente 12%, como estes 12% são capitalizados mensalmente, o que a gente efetivamente vai estar pagando é 12,682503. Ok? Então, importante para a gente. E quando esta situação vai aparecer? Na hora de fazer uma operação com um banco, e aí eu vou num banco e o banco me cota como taxa nominal. Aí eu vou em outro banco e o banco me cota como taxa efetiva. De qual dos dois bancos eu vou comprar o dinheiro? Eu vou precisar transformar ou em taxa nominal ou em taxa efetiva, para poder comparar as duas taxas na mesma base. Como o que a gente efetivamente vai pagar é a taxa efetiva, o que a gente realmente vai pagar é a taxa efetiva, então fica a minha sugestão. Se tiverem duas cotações
em nominal e efetiva, transforma tudo para efetiva e decide a partir daí. Ok? Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo, pessoal. Vamos lá. Próxima questão. Taxa equivalente no regime composto. Ok? E aí, só para fazer essa observação aqui, ó, no regime composto, a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade de calcular a taxa equivalente. Já no regime simples, a taxa equivalente é a taxa proporcional, ok? Então, por exemplo, ó, no regime simples, qual é a taxa equivalente ao mês de uma taxa nominal ou uma taxa de 12% ao ano? Veja, no caso da taxa nominal, basta eu transformar o meu período de anos em meses. Então, um ano tem 12 meses. Então, se eu dividir por 12, a minha taxa efetiva equivalente a juros simples é de 1% ao mês. Então, é só fazer a taxa proporcional. E vejam, a equivalência de taxa, ela existe ou ela vai aparecer justamente para a gente equalizar. Lembram-se que eu tenho que manter a coerência entre o período e o período de capitalização da taxa. Então, se eu tenho uma taxa ou um período em meses, a minha taxa tem que ser taxa ao mês. E vai acontecer muitas vezes que eu vou ter uma taxa ao mês, mas a minha operação vai ser em anos. Ou o contrário, eu vou ter uma taxa ao ano e o meu problema vai envolver uma operação em termos de meses. Então, para que eu consiga manter a coerência entre período e taxa, ou eu transformo o período, ou eu transformo a taxa. E aí, para transformar a taxa, a gente usa a taxa equivalente. Lembrando, duas taxas são equivalentes se aplicadas sobre o mesmo capital, num mesmo período de tempo, produzem o mesmo montante. Então, se eu tiver um capital qualquer, então vamos colocar aqui, ó, 100 é o meu capital. Se eu capitalizar 12% ao ano, eu vou chegar no final de um ano com 112. Agora, se eu quisesse a taxa equivalente ao semestre, então, eu teria que capitalizar um semestre e capitalizar um segundo semestre. Então, qual é a taxa ao semestre que é equivalente a uma taxa de 12% ao ano? É a taxa que, se eu aplicar o capital de 100 durante 2 períodos por esta taxa, eu vou chegar nos mesmos 112. Legal. Então, ó, a nossa taxa equivalente, ela vai ser 1 mais a nossa taxa conhecida elevado ao período da taxa equivalente, ou o período da taxa que eu quero saber a equivalência, dividido pelo período da minha taxa. Lembrando
tanto o N equivalente quanto o N são em dias comerciais. Então, se eu estou falando em ano, o ano comercial tem 360 dias. Se estou falando no mês, o mês comercial tem 30 dias. E os múltiplos que a gente encontra. No nosso caso, se eu quero capitalizar ao semestre, o semestre comercial tem 180 dias. Ok? Tá? Então, número equivalente em dias, dividido pelo N em dias, menos 1, todo mundo aqui, vezes 100. Então, está aqui a nossa fórmula da taxa equivalente. Então, se a gente quiser saber a taxa equivalente ao semestre, então, nós temos período da taxa equivalente que queremos em dias, 180. Período da taxa que nós conhecemos. Taxa que conhecemos é ao ano. O ano tem 360 dias. A taxa que nós conhecemos, 12% ao ano. E queremos saber a taxa equivalente ao semestre. Então, agora, é só a gente substituir na formulazinha. Então, ó, taxa equivalente é igual a 1,12 elevado a 180 dividido por 360 menos 1 Só uma pergunta assim. vezes 100. Pode perguntar, Marcos. O período na taxa, o período equivalente, ele sempre vai ser menor do que o período comum? Não, ele pode ser ao contrário. A gente pode fazer, daqui a pouco a gente faz o exemplo ao contrário. Tá bom? Tá certo, obrigado. Vamos pegar aqui, ó. Então, ó, qual é a nossa taxa equivalente ao semestre? Ela vai ser 1,12. Ó, 180 dividido por 360 é igual a meio elevado a meio menos 1 vezes 100. Ó, nos juros compostos, 6 meses eu estou falando em meio ano. Ó, não é isso? Ó? Meio ano. Então, ó, vamos fazer a nossa continha para depois a gente fazer a conta ao contrário. Então, ó, nós temos, vou apagar todo mundo, apaguei, 1,12 elevado, abre parênteses, 180 dividido por 360. Fechei o parênteses, ó, o meio. Menos 1 vezes 100. 5, taxa equivalente. Vou usar um número maior de casas decimais. 5,830052% ao mês. Veja o seguinte, ó. Se a gente aplicasse a juro composto, montante é igual ao capital,
100 vezes 1 mais a taxa de juros, 0,5830052. Aplicamos quantos semestres? 2 semestres. Elevado a 2, temos que o montante é igual. Ó, vou pegar essa daqui, dividir por 100, somar com 1, elevar a 2 e multiplicar por 100. Chegamos nos mesmos 112. Ou seja, aplicar a 12% ao ano ou aplicar a 5,83 ao semestre é exatamente a mesma coisa. Beleza? Agora vamos fazer o contrário à conta, como o Marcos aí nos pediu. Veja, se tivermos uma taxa ao... Calma aí, deixa eu só fazer o seguinte. Deixa eu puxar aqui e vou acrescentar um slidezinho. Acho que estou no lugar errado, calma aí. Eu vou fazendo esses malabarismos aqui. Agora sim. Agora sim. Pronto. Não. Ainda não. Ainda não. Taxa nominal. Regime. Eu estou colocando no lugar errado. Isso aqui é. Taxas equivalentes no regime de capitalização composta. Agora sim, acrescentei no lugar certo. Vou aqui. Minha próxima transparência é uma transparência em branco. Pronto, legal. A taxa que nós temos é 5830052. Então, ó, se eu tiver uma taxa de, ao semestre, 5,8300, quanto? 52 ao semestre. Qual é a taxa equivalente ao ano? Beleza, Marcos? Agora, então, a gente está com um período diferente. Ó. A taxa que eu conheço, 5,83 e um tanto ao semestre. Período da taxa que eu conheço, então, é 180. Taxa equivalente. Eu quero ao ano. Então, o período equivalente é 360. Beleza? Então, ó, a nossa taxa equivalente é igual a 1 mais a nossa taxa nominal, ou a nossa taxa conhecida, digo, 830052. Tudo isto aqui elevado a quanto? Elevado ao período equivalente. Diz aí para mim, Marcos, qual é o meu período equivalente agora? 360. 360. E o período da taxa que eu conheço é 180. Tudo menos 1 vezes 100. Então, a minha taxa equivalente é igual a 1,05830052 elevado a quanto? 360 dividido por 180 é 2. Ou seja, um ano é 2 semestres. Está vendo? Ó? Tudo isso aqui menos 1 vezes 100. E, é claro, agora vai dar um pequeno errinho de aproximação, já que a gente está desprezando
a partir da sexta casa decimal. Mas vamos lá. Como é que a gente vai fazer essa conta? 1,05830052 elevado a quem? Elevado a, abre parênteses, 360 dividido por 180, que vai dar aquele 2 que a gente já tinha apontado aqui, menos 1, isso aqui, vezes 100. De novo, chegamos aqui a 11,99999, ou aproximadamente 12. Então, isso aqui, essa diferença, ou essa pequena diferença deu pelo nosso erro de aproximação. Ok? Beleza, Marcos? Beleza, professor. Então tá lá. Fechou? E aí nós temos o nosso último conteúdo, que foi o desconto por fora, que é o chamado desconto comercial, e o desconto por dentro, ou desconto racional. Quem é o desconto comercial ou o desconto por fora? Eu vou pegar. E aí, ó, lembrando, quando avançamos no tempo, capitalizamos. Então, o valor nominal, que também pode ser o nosso montante, é o valor futuro. E o capital, ou o valor na data presente, é o nosso valor descontado. E aí, a gente tem que o desconto, ele vai ser a taxa de desconto vezes o número de meses em que vai ser descontado vezes o valor nominal do título. Então, se eu tenho um título com valor de 100, uma taxa de desconto de 5% e um período de desconto de, sei lá, um mês, vou usar um. Então, o nosso período aqui é um mês. Qual vai ser o valor do nosso desconto? O nosso desconto vai ser a taxa de desconto, também em termos decimais, vezes o número de meses que vamos descontar, 1, no nosso caso, vezes o valor nominal do título. No caso, 100, então, R$ 5. E o valor descontado, então, o valor descontado, ou o valor na data zero, ou o valor no presente, aqui, ó, o valor descontado, é quem? É o valor nominal menos o valor do desconto. Então, eu posso dizer que o valor descontado, ele é igual ao valor nominal, igual a 1 menos N vezes o desconto. Então, eu tenho, se pedir o valor do desconto, desconto N vezes a taxa. Se pedir o valor descontado, é o valor nominal menos o desconto, ou, usando a fórmula, o valor nominal vezes 1 menos N vezes o desconto. Beleza? Legal. No desconto racional, diga, Paulo. Nessa questão das atividades que o senhor vai passar, próxima aula, vai ser taxa nominal, taxa efetiva, taxa equivalente, regime composto, regime simples. Eu vou juntar. A parte de desconto também vai? É? A parte do desconto também vai, né? Também vai, isso.
Questãozinha aí. Certo, é que eu não anotei nada do. É que eu não tenho nada de desconto, não. Aí se o senhor puder fazer um resumo das formas, essas coisas, para eu dar uma Ah, estudada. pronto. Não, mas aqui você já tem, ó. Desconto. Desconto comercial ou desconto por fora. Ok? Eu tenho valor do desconto. Essa daqui é a primeira forma. Valor descontado. Essa daqui é a segunda forma. E valor descontado. Esta daqui é a minha terceira fórmula. Só tenho essas aqui no desconto por fora. E o desconto por dentro? O desconto por dentro, ou o desconto racional, é aquele desconto que eu tenho o capital, eu tenho o montante. Ok? Veja. E eu capitalizei os juros por uma taxa de juros. Ok? Então, nós temos o quê? O montante é igual ao capital, 1 mais a taxa elevado a n se for juro simples, ou se for juro composto, ou o montante é igual a capital, 1 mais n vezes a taxa, se for juro simples. Ok? Tá. Se eu quero fazer o desconto racional ou o desconto por dentro, ok? Então, eu quero tirar os juros, então, eu vou ter que o montante retirando os juros que foram capitalizados é igual montante dividido por 1 mais a taxa elevado a n, se for juro simples, se for juro composto, ou capital montante 1 mais n vezes a taxa, se for juro simples. E aí vejam aqui, ó, que quem é o meu valor nominal? É a mesma coisa que o meu montante. Quem é o meu valor descontado, ou o meu valor sem juros? É o mesmo que o meu capital. Então, ó, no desconto racional ou no desconto por dentro, o valor descontado vai ser igual ao valor nominal dividido por 1 mais a taxa elevado a n, se for juro composto. E o valor descontado? E o valor do desconto? Quanto vai valer o desconto? O desconto, ele volta para essa fórmula aqui, ó. Valor nominal menos o valor descontado. Então, ó, quanto vai valer o meu desconto? É igual ao valor nominal menos o valor descontado. Lembrando que o valor descontado vem desta divisão aqui. Então, fazer um quadrinho resumo, viu, Paulo? Para nossa Beleza, professor. para nossa transparência aqui. Vamos lá. Quadrinho resumo. Vou acrescentar um slide. Tudo bem? Vamos lá? Quem é o nosso quadrinho resumo? Desconto por fora. Desconto por fora. O desconto é igual a D vezes N vezes o valor nominal. Valor descontado é o valor nominal menos o desconto. Ou o valor descontado é igual ao valor nominal 1 menos N vezes o desconto. Quem é o valor nominal? O valor nominal é o valor que está no futuro. E quem é o valor descontado? É o valor que está na data presente. Ó.
Então, se eu tenho um título que vence numa data futura e quero recebê-lo na data de hoje, eu tenho que tirar os juros que foram acrescentados. Então, eu vou aplicar o desconto. E aí o desconto por fora é aquele desconto simples. Se é 100, o meu valor nominal, vou aplicar diretamente a minha taxa de desconto sobre o valor nominal e já tenho o valor descontado. Beleza? Por outro lado, desconto por dentro ou racional. Quem é o nosso desconto racional? O nosso desconto racional, e aí vejam, ó, de novo, eu tenho aqui, ó, o meu valor nominal e o meu valor descontado. Só que agora o desconto ele vai vir pela divisão, então o valor descontado ele é o valor nominal 1 mais a taxa elevado a n, se estamos falando em juro composto, ou dividido por 1 mais n vezes i, se for juro simples. O valor do desconto. Quanto vale o meu desconto? O meu desconto vale o valor nominal menos o meu valor descontado. Posso até reescrever isso aqui, né? Mas não vou fazer isso não, vai ficar muito esquisita essa nossa forma. Melhor e mais fácil é, calculo o valor descontado, vou lá e subtraio do valor nominal. E a gente tem o nosso, pronto, já tenho aqui, valor nominal, valor descontado. Valor nominal menos o valor descontado dá o valor do nosso desconto. Tá aí, conjuntinho de fórmulas que nós temos. E aí, apenas para finalizar, e vejam, no desconto racional, eu estou trabalhando com uma taxa de juros que eu capitalizo o meu valor descontado. Então, se eu pegar o valor descontado e capitalizar a taxa I, ou descontar a taxa I, eu sempre vou chegar no mesmo valor. Agora, quando eu tenho o desconto por fora, eu vou ter uma relação que vincula os dois. Então, o desconto ele vai ser a minha taxa de juros que eu usei para capitalizar, 1 mais a minha taxa. Então, se eu tiver uma taxa de juros e quiser saber a taxa de desconto, ou o contrário, se eu tiver a taxa de juros ela é o desconto 1 menos o desconto. Lembrando, sempre em decimal. Tanto a taxa quanto a minha taxa de desconto. Pronto, muito bem. Temos aqui agora encerramos a nossa aula. Deixa eu fazer aqui, ó. Eu vou manter. A nossa aula foi gravada. Eu vou mandar isso aqui. Vou postar isso aqui no Google Classroom agora, tá? Hoje eu não vou fazer chamada, vou deixar aqui, vocês estão livres da chamada hoje. Eu vou postar sem falta uma lista de exercício na qual vocês vão resolvendo
e imediatamente vão recebendo a resposta. Eu vou postar essa lista amanhã, num formato muito próximo ao da prova, para que vocês já vão fazendo aí, na hora que estarem estudando, já estarem aí se acostumando a fazer as questões. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida ou alguma questão que gostaria de colocar? Beleza, tranquilo. Então, ó, Só vou ter que dar uma estudadinha nessa parte de esporte. Eu pronto, ó, para a não copiei, última aula, mas tá tranquilo. na última aula a gente fez exercício a respeito disso. Puxa esses exercícios, dá uma olhadinha, né? Disponibilizei também as transparências com a resolução e as questões. Tá bom? Muito bem. 10 para as 10, 10 para as 10, não, 2 para as 10. Apesar de termos aí começado 10 minutinhos depois, vamos aí terminando no nosso horário. Tá bom? Beleza, Arthur? Paulo? Beleza, professor? Tá tranquilo, fazer as questões aí que se eu passar, para tentar sair bem na prova. Pronto, vai sim, vão sair bem, sim. Fiquem tranquilos, vamos ficar dentro daquilo que a gente viu em sala de aula e nas nossas aulas virtuais, não vamos fugir disso aqui, dá uma olhadinha nos exercícios que a gente já resolveu, resolvam essa lista que eu vou postar para vocês, tá? E vamos lá, boa sorte e quinta-feira nos vemos de novo. Como eu disse, vou postar a prova na quinta, no horário da prova. Vou ficar com vocês, mas vocês vão ter aí até o segundo GQ para fazer a entrega. Tá bom? Beleza, professor? Beleza. Tranquilo. Então tá bom. Boa noite Boa para noite. todos. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Espero que tenham passado um bom feriado. Felicidades. E até mais.